Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, Geoforça no ar. Hoje, voltando aos velhos tempos, Good Times 98. Vamos embora, tradução no ar. Sorry, sorria. É isso aí, no mesmo nível. Para quem tem boa memória, para quem é daqui das áreas. Então, tá bom, gente. Hoje estamos recebendo o Wellington Calazans, nesse horário aqui alternativo para a gente. Para ele, não, que é meia-noite lá na Suécia, já está começando a nevar naquela desgraça, já está começando a fazer frio, já vai começar o inverno de 11 meses e 29 dias, acabou o verão, então pronto, já acabou a praia, acabou o milho, acabou a pipoca, ele tem mais é que se recolher para dentro do iglu dele, pronto, já caçou, já pescou, já fez tudo para o inverno, agora tem duas soluções, uma é continuar lá dentro do iglu, a outra é vir para o Brasil. Não. Mas isso enquanto o Brasil não acaba. Tem que andar rápido, porque aqui a gente descongela com uma velocidade terrível. Mas é isso aí, gente. O mote do nosso programa hoje é simplesmente nada mais, nada menos do que depois de praticamente 3 meses, fora tudo que nós traçamos, nós fizemos um piloto automático desde longínquo fevereiro de 2022, quando nós entramos naquilo que nós costumamos chamar, aqui no canal, aqui nós costumamos chamar de Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial tem muito a ver quando, ao final dela, você tem uma mudança de paradoxos. O paradoxo que estava até aquele dia para de valer. Então, aconteceu isso na Primeira Guerra Mundial. Aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial. E agora, com esta Terceira Guerra Mundial que nós estamos vivendo, que ela pode ser a mais catastrófica de todas, ou, em termos de vidas, de mortes, de perdas, a menos catastrófica de todas. Mas, não tenha dúvida, com o tamanho da população mundial, com a dimensão que as coisas tomaram, provavelmente, no setor econômico, no dinheiro, no poder, realmente a catástrofe vai ser inigualável. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma teoria do apocalipse, do pós-tudo, do Mad Max, do Walking Dead, que se bem que o Walking Dead você já vê no Primeiro Mundo. Eu, inclusive, amanhã tenho um apanhado muito bom aqui do nosso amigo Rodolfo Leite, que morou durante décadas no Canadá, e está assim, ele fala que não tem palavras, nada consegue sair da garganta dele, que ele vê o que está acontecendo no Canadá, porque ele era praticamente um cidadão canadense, fotógrafo profissional, está aqui no meio da gente, e amanhã eu vou trazer tudo isso aí, apanhados, coisa que ele fez lá, e mostrando que a sociedade derreteu, como a sociedade americana está derretendo. Como nós, se não tomarmos cuidado, Rubem, você vai falar de geopolítica, isso aí é geopolítica. Não. Aqui, como diz Belchior, tudo o que acontece no norte, por gravidade, cai no sul. E aqui cai com uma gravidade muito maior ainda, porque a gente não imprime dinheiro, a gente não consegue imprimir caráter a ninguém, a gente não consegue imprimir decência a ninguém, porque a única coisa que nós temos aqui é vendidos de várias cores, de várias facções, de várias atribuições, de várias forças, de vários poderes. Aqui todo mundo está vendo. Aqui todo mundo no Brasil anda com uma tabuleta. O cara sobe em cima de um caixote e vai fazer discurso para vereador, como diria também a música do João Bosco Aldir Blanc. Ele vem fazer a música dele, vai fazer discurso para vereador até virar vereador. Quando ele vira vereador, ele olha para baixo e fala assim, esse pessoal não me pertence mais, eu preciso ir para outro lugar, eu tenho que evoluir daqui para cima. O cara vai para Brasília cheio de ideias e ideais. Quando chega lá, vê aquele tapete gordo, felpudo, vê aquelas repórteres bonitas, rosadas, porque repórter bonita vai tudo para Brasília. Bonita, negócio. Elas acabam cruzando com esse pessoal, cruzando mesmo, no sentido literal da palavra, realmente cruzando, e tem um monte de filho bastardo por lá. Todo mundo, em Brasília, todo mundo, o mais bobinho, anda com 3 dossiês embaixo do braço. Sempre tem alguém para falar algum podre do outro. Realmente, é a Somorra. Tá? É Sodoma e Gomorra num lugar só. Então, fica muito difícil.
a gente mudar alguma coisa conceitual no Brasil por causa disso. Então é o seguinte, realmente, falei eu e falo, repito sempre, nós estamos aqui no ano do Brasil. Agora, o ano é do Brasil, agora o Brasil é do ano. O Brasil vai aproveitar a oportunidade? Não sei, até agora, no momento, não. Temos várias facetas nisso tudo. Putin, no final da semana passada, fez uma declaração para a América Latina, excluiu o Brasil. Enalteceu a figura de Che Guevara, de Fidel, toda a figura de Bolívar, de Simão Bolívar, não falou nada em relação ao Brasil. Isso é estratégico, é jogada de toalha, mas ninguém pode negar o Brasil. 55% da América do Sul, em termos de PIB, se aproximando de 60%, é do Brasil. Não é porque o nosso PIB está aumentando, é que o dos outros está desabando. Então, a América do Sul hoje é uma lástima. A América do Sul hoje é um amontoado, onde nós temos algumas coisas ali pela Venezuela, que passou o período mais duro, que nós acompanhamos, mais duro não é Maduro, tá? É mais duro. Tá? Parece Maduro, mas não. O Maduro continua aquele demônio para a direita brasileira, que até hoje o cara da direita brasileira não sabe por que ele demoniza o Maduro. Maduro nunca falou dele, nunca pegou a mãe dele, nunca pegou a mulher dele, nunca fez nada com ele. O Maduro está lá cuidando da Venezuela, mas ele não se sabe por quê. Tá? Ele tem ódio do Maduro. Ele diz que na Venezuela tem uma ditadura terrível, porque lá o venezuelano está comendo cachorro. Tá? Bem, então aqui o pessoal está fazendo cruzando com o cachorro, fazendo sexo com o cachorro. Porque aqui o brasileiro, que tem uma condição socioeconômica e estrutural muito melhor do que a da Venezuela, apesar da Venezuela ter 30 e poucos milhões de habitantes, ter 1 milhão de quilômetros quadrados, ou nem isso, não chega a 1 milhão de quilômetros quadrados, tá? Mas é um dos 15 maiores países do mundo, se não me engano, acho que 15 ou 18, um desses aí, tá? E 31 milhões de habitantes, mas nós aqui temos uma segurança alimentar que é vezes 5. O que é vezes 5? Você não procura isso na estatística que você não acha. Você tem que montar esse quebra-cabeça. O que é vezes 5? É que nós podemos alimentar 5 Brasis, mas não conseguimos alimentar 1. Então, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Tem algo de errado acontecendo aqui dentro. E aqui, agora, nós estamos aqui, governados por ONGs, fantasiados por ONGs, e, de um lado, um bando de palhaços de esquerda, um bando de palhaços de direita, dominados e mandados e patrocinados pelo mesmo patrão, que chegou e falou assim, como é que eu faço no Brasil? Não, no Brasil é o seguinte, você monta 2 blocos e bota os 2 idiotas para baterem de frente. Tem problema não. E a gente continua mandando. A gente pega lá, eles têm bastante riqueza. Então, eles têm couro para pagar 12,75% ou 13% ou 13,25% de taxa Selic. Mas ninguém vai aguentar isso, eles aguentam, não tem problema nenhum, não. A gente bota futebol, a gente rouba no futebol também, já que está lá, vamos roubar. Tá? Vamos fazer tudo isso aqui, não tem problema nenhum, não. E a gente vai fazendo guerra com eles. A gente pega esses modelos vitoriosos que nós temos aqui, nós não temos Cracolândia, vamos oferecer para eles também. Tá? Qual foi o grande problema nosso aqui, durante a vida inteira aqui nos Estados Unidos? Foi a nossa guerra racial. Vamos exportar para eles. Os nossos brancos que fundaram a Ku Klux Klan, que são os fundadores, sócios fundadores da Ku Klux Klan, nós vamos lá, nós, que fundamos a Ku Klux Klan, que enforcávamos negros que queriam votar. O negro queria votar, eles entravam na casa do cara de madrugada, aí levavam para o quintal e enforcavam ele, e tacavam fogo numa cruz. Tá? Todos vestidos de branco de cima e embaixo. Esse pessoal que criou isso, que fundou isso, tá? Veio para cá, recolheu negros aqui, negros não, mulatos, morenos ou qualquer coisa, qualquer um, botaram as ONGs deles, sequestraram esse pessoal, levaram para lá, deram uma vida de nababo para eles e mandaram de volta, para eles fazerem o quê? Implementar aqui o modelo racial que deu errado lá, o de enfrentamento. Tá? Porque só tem Estado americano que tem alguma tranquilidade, aquele onde o nível de miscigenação é maior, onde é pobre, é rico, branco, negro. Então, eles criaram uma subdivisão, criaram um Níger, um negro no meio dos negros que é odiado pelos negros. Tá? É um negro quase bandido, para estereotipar. Ou você acha que quando liberam numa cidade que tem um fosso racial imenso, liberam que todo mundo pode roubar $800, que indigna qualquer um, se a maioria dos pobres, de quem está sensível àquilo, suscetível àquilo, são negros, quem vai ser o maior número de ladrões? Negros. E o que você faz?
você mostra para o mundo o que os negros americanos estão fazendo. Sempre vai ter um que fala assim, mas olha a cor deles. Claro, isso não é estudado. Claro que é, eles estudam tudo, eles fazem pesquisa de mercado para tudo. Mas nós viemos aqui por outra coisa. Nós viemos aqui fazer colheita, não só plantação. Nós viemos colher o que nós plantamos durante um ano inteiro, quase 2 anos. Plantamos isso aqui e colhemos. Eu e o Wellington, todo domingo, fazíamos aqui a pauta da semana. Parece que era um roteiro que a gente entregava para as pessoas. Isso causou inveja, não causou inveja nos amigos mais próximos, que sempre fomos elogiados aqui pelo comandante, pelo Albert no Velho General, todo mundo aqui, vale a pena a leitura, você se inscrever no Velho General, ir lá, ser sócio, parceiro, lá você vai ter dobras da história à vontade, aquilo que você gosta, de coisa, história que ninguém ouviu falar, e todas elas verdadeiras e checadas. Nós temos amigos, temos um grupo nacionalista aqui que aplaude o nosso sucesso. Agora, é claro, sempre tem uma laranja podre no meio do carregamento. Sempre tem um podre. Tem alguém que simplesmente tenta semear a discórdia, mas é só você ver a coerência. Coerência está aqui. Falei para vocês, processo eleitoral brasileiro, não tenho candidato. Não voto em A, nem em B, nem em C. Não me sinto representado por ninguém. Automaticamente, uma parte seletiva. Ah, então você é bolsonarista. É, deve ser. Então, se sou. E outra coisa, se fosse, qual era o problema? Eu hoje respondi a alguém no meu canal, respondi lá na resposta, e ela falou assim, você está na cara que você é bolsonarista. E eu falei assim, está na cara que você é nazista e fascista. Porque você, quando entra dentro do meu espaço e vem me questionar o que eu sou dentro de um regime democrático, me censurando por isso, você pratica nazismo. Você é uma fascista. Você que é nazista. Eu posso ser bolsonarista, não sou, mas poderia ser, por que não? Eu não tenho direito? Eu não tenho direito de ser? Mas quiseram imputar a gente isso, aquilo, outro. Quando, na realidade, meu produto está todo aí para trás. O Wellington também. O Wellington tem um canal. O canal de Wellington é dativo. É só para pegar o produto, o material que ele faz para a TV pública de Angola. Está falando para todo mundo lusófono e para boa parte da África Ocidental, ali inteira. Tá? Toda a África Ocidental, ali a parte de cima, ali mesmo, quem arranha o idioma consegue pegar ali, porque é praticamente para a África inteira. Ele vai dizer quantos países que são abrangidos pela TV pública de Angola, TPA, e vocês vão ver. Tá? Para alguém chegar e falar que o Wellington é jornalista, entre aspas, e eu falei ontem e repito hoje, o grande problema do Wellington, às vezes, é ser humilde demais. Tá? Só porque ele vem aqui nesse espaço pequeno, humilde aqui, e dá atenção a todo mundo, e fala com as pessoas de igual para igual, sem nunca ter dado uma carteirada, sem nunca ter falado nada, acho que é pouco. Acusaram o Wellington até de ser violento, de ser uma pessoa violenta e de semeia a violência. Aí a gente vai lá, pesquisa e descobre que quem acusa é o Wellington disso, responde a processo. Exatamente por causa disso, por violência. Que coisa! Não é o Wellington que é violento? Procure meu nome. Procure aí quais são os processos que eu respondo. Pergunta aí se tem algum ligado à violência, algum tipo de violência. Veja, processos os outros respondem a mim. O processo que eu respondo está aqui, eu já disse quem, não vou dizer o autor, não tem problema, todo mundo sabe, estou cagando e andando, porque eu me garanto no que eu falei. E tem uma coisa, não me retrato de jeito nenhum. Recorro porque eu não cometi nenhum tipo, tá, de ofensa, não ofendi ninguém. Falar a verdade não é ofender. Tá? Quem pratica crime é quem usurpa a função. Sempre falei para vocês, sou comunicador empírico, jornalista está aqui do meu lado, o Wellington. Nunca na minha vida falei que era jornalista. Nunca na minha vida falei que era administrador. Nunca na minha vida falei que era engenheiro. Tenho conhecimento para tal, mas não sou. E nunca na minha vida vou falar que sou economista, porque fiz um curso de férias por correspondência. Você que se diz economista, você espera que você vai receber um processo desse tamanho, artigo 171A, que você usa os meios digitais para isso. Está tudo printado. Estou só esperando a hora de enfiar a naba em você. E não adianta pagar, porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Usurpação. Usurpação. Tá? Você vai responder por estelionato. Tá? Só vou logo dizendo isso. O resto pode procurar. Rubem Rodrigues Gonzalez, em tudo. Procura aí.
aonde que eu estou respondendo algum processo por alguma coisa? Procura. Foi por truculência, por qualquer coisa. Eu sou veemente, mas agora eu tenho caráter. Eu dou a cara e pronto, é isso aqui. Acabou. Mas, sem mais delongas, eu vou passar. O nosso Pix está aqui embaixo. Você quer que a gente continue aqui? Você continua patrocinando a gente, porque o YouTube já praticamente cortou a nossa monetização inteira. Ninguém vai anunciar nessa baiuca aqui, porque a gente falando a verdade, a gente tem que escolher um lado. Como a gente não tem lado, não tem ninguém para patrocinar a gente. O nosso patrocinador é você. Wellington, bola contigo. Já falei demais. Boa noite, Rubem Gonzalez. Boa noite a você assistindo ao GeoForça. É uma honra estar aqui de volta. Eu não vou perder minha tradição de dar um beijo bem grandão para Amanda Rabuski, minha querida do coração, que está assistindo e que hoje vai discordar do Rubem na torcida pelo Inter, enquanto o Rubem vai torcer pelo Fluminense, né? Essa disputa aí. Mas a amizade vai continuar com certeza. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui de volta. Eu recebia o tempo todo, Rubem, mensagens de muitos dos seus seguidores aqui do GeoForça. Wellington, você tem que voltar, fazer live com o Rubem, etc. E eu estou aqui de volta, certo? As coisas impuseram assim situações onde eu não poderia estar presente. E eu expliquei aqui, queria me afastar um pouco. Alguns disseram que eu tinha abandonado a causa. Eu fico até hoje procurando que causa é essa. Outras pessoas falaram que eu briguei com o Rubem. E é assim, tudo. Surgiu de tudo. Surgiu aí o venezuelano falando bobagem com o meu nome, desocupado. É venezuelano que é a bandeira do país que ele faturava com sofrimento, né, dos conterrâneos, parece com a da Venezuela. E ele era daquele tipo Guaidó, que ficava em Miami torcendo contra a Venezuela. Ele ficava no Brasil, nesse caso, fingindo proteção para ganhar algum. Né? Deve ter perdido a boquinha de algum ONG, porque o fumo Azerbaijão entrou. Então, deve ser por isso que o venezuelano de lá daquelas paragens anda me atacando aí sem nenhuma razão. A procurar o que fazer, deixa o cabelo crescer, para ver se você cria outra cara, porque com essa aí a sua credibilidade não será mais aceita por ninguém. Dito isso, eu quero dizer também que eu não tenho assim nenhum tipo de vaidade de chegar aqui para falar com o Rubem sobre a grande margem de acertos que nós tivemos ao longo desse período em que fizemos live. E eu sigo fazendo os meus comentários, né? E converso com o Rubem, com todos os colegas. Eu quero aqui mandar um abraço para o comandante Robinson Farinazo, para o Albert, para o Russo, Leonardo Russo, Rafael Machado, Carlos Velasco. Poxa, agora tem que falar todo mundo. E todos o André Nunes, todos que sempre, o Felipe Quintas, professor Lourenço Carrasco, e todos que estão nessa luta em busca de um Brasil melhor, e mesmo à distância, e mesmo não sendo brasileiro, como no caso do professor Lourenço, né, torcendo pelo melhor para o Brasil e para esta região aí do continente americano. Então, nós nunca apoiamos a guerra. Sempre falamos aqui que o povo ucraniano era a maior vítima e continua sendo a grande vítima dessa guerra. E não tínhamos aqui nenhuma satisfação em ficar falando sobre mortes, ataques, e buscamos falar sobre as provocações e consequências na geopolítica para que esses episódios que são tão mal noticiados pudessem merecer uma interpretação melhor de você que está aqui assistindo a esse canal. E aproveito para dizer que se você ainda não curtiu, curta, comente, valorize esse canal do Rubem. Rubem é uma pessoa
extremamente dedicada, que está aqui com uma frequência muito grande, faz um trabalho fantástico, tá? Também compartilhe com o grupo da família, compartilhe com os amigos, com todos os grupos que você puder, para que possamos aumentar essa audiência aqui pelo canal, pelo Rubem, que ele merece, certo? E eu estou aqui para dizer a você que está me assistindo, que a guerra na Ucrânia, que é uma guerra da OTAN contra a Rússia em solo ucraniano, ela já acabou. A Ucrânia já perdeu. Claro que você vai ouvir falar que um drone bateu num poste e faltou luz, essas bobagens, né? E vai ser isso aí que vai ficar alimentando o imaginário das pessoas que foram iludidas por uma máquina de propaganda chamada imprensa, que dizia que a Ucrânia estava ganhando a guerra. E aqui, o tempo todo, eu, Rubem, todos os colegas que eu já mencionei, perguntando que guerra é essa que a Ucrânia ganhou, que a gente não consegue enxergar. Então, as consequências começam a aparecer. Não é? Aquilo que foi prognosticado como caos por mim, pelo Rubem, em uma das lives, agora é uma realidade. Protesto gigantesco na Alemanha, tivemos agora, recentemente, no último sábado, um líder político na Eslováquia pró-russo, a Polônia, que assim é unha e carne com a Ucrânia, começa a dizer não à Ucrânia, e por causa das eleições, no dia 15, há uma mudança no discurso do governo para atender demandas locais, porque o povo polonês anda de saco cheio com a invasão ucraniana, algo que também nós prevíamos aqui. E por que prevíamos isso? Porque eu, não é, testemunhei in loco, eu estava em Angola quando teve uma crise gravíssima no Congo e houve um fluxo imigratório gigantesco a partir do Congo e que provocou sérios distúrbios para Angola, porque é muito complicado para qualquer país receber um número expressivo de refugiados. É muito complicado. Então, eu já estava prevendo que esse caos iria ser instaurado aqui na Europa, na medida em que a Ucrânia tinha 30 milhões de cidadãos antes do início da operação especial russa, e hoje, dados assim estimados, obviamente, que não é possível fazer uma pesquisa estatística, né, com muito rigor, num ambiente de guerra e de instabilidade, mas uma população inferior a 20 milhões, 19 milhões e alguma coisa. Então, 25% do território ucraniano está sob domínio russo e a população idosa responde entre esses 19, vamos botar 20 milhões para facilitar as contas, 10,7 milhões de idosos, mais 5 milhões entre mutilados e gravemente, feridos pela guerra, e o restante crianças e mulheres ou adolescentes com idade inferior a 18 anos. Então, esse é o cenário da Ucrânia. Obviamente que isso é caos. Obviamente que quando o Congresso norte-americano inventa lá de derrubar o presidente da Câmara Baixa, não é por uma questão de orçamento ou não para a Ucrânia. É desvio de foco. Biden estava para sofrer o impeachment. Era preciso que um escândalo na política norte-americana fosse evitado, porque o Estado é mais importante do que qualquer governo. E é isso que eu tento dizer ao brasileiro quando eu participo dessas lives aqui. É uma grande diferença que deve ser notada pelo cidadão, a diferença entre Estado e a diferença entre governo.
E, e no Brasil temos visto, por exemplo, saindo um pouco do tema da Ucrânia, essa invasão da justiça na política e também tem um jornalista lá da Bahia chamado Darino Senna, que é de esporte, ele tem uma expressão ótima para o ex-presidente do Bahia, Guilherme Belintani, que é bundamolismo. Então, esse bundamolismo do político brasileiro permite que ONGs, que o Rubem mencionou na abertura desta live, comandem os destinos de uma nação. E as políticas dessas ONGs não são políticas de governo, são políticas de Estado. Território que está sendo cedido, são leis que flexibilizam uma série de coisas que facilitam a invasão estrangeira no Brasil, exploração de recursos e outras coisas mais. Tudo isso é questão de Estado. Então, voltando aqui para Estados Unidos, o caos está sendo evitado por forças que não são políticas, mas que mandam nos políticos, porque esse modelo de democracia espalhado pelos Estados Unidos e que os países ditos ocidentais assumiram, é um modelo de democracia sem povo, é um modelo onde os ricos indicam nas prévias partidárias quem vai para a lista e depois, né, por métodos que eu não quero falar porque no Brasil há censura sobre o tema, alguns são eleitos, outros não. Então, eu gostaria de dizer que o caos que nós prognosticamos, ele está instaurado. O mundo hoje já vive fortes indícios de uma terceira guerra mundial. O Rubem foi muito feliz, né? Às vezes ele acerta, até acerta, quando ele falou que nem na Primeira Guerra, nem na Segunda, houve um Dirceu Rabelo, lembra aquele locutor que fazia chamadas da Globo? Né? Que falava Globo, a gente se vê por aqui, não é? Lembra? Dirceu Rabelo é de Itaboraí, rapaz. Eu sei, ele de Itaboraí, eu citei ele porque ele é de Itaboraí, exatamente. Então, não vai ter um Dirceu Rabelo para falar a partir de segunda-feira começa a Terceira Guerra Mundial, não perca, às 10 da manhã vai sair um míssil assim assado, às 2 da tarde vai sair... Não vai ter isso, minha gente, a guerra é um processo. E toda guerra começa e termina com a economia. E nós já estamos vivendo uma guerra mundial econômica. Então, podemos dizer que temos aqui pré-guerra mundial, pelo menos, ou focos de guerra mundial. Né? E isso não é sensacionalismo, não é apologia à violência, não é nada disso. Né? Porque esses acéfalos que tentam atingir a pessoa para poder desviar o foco do tema em debate, eles são pobres no sentido intelectual, porque são desonestos com eles mesmos. É preciso que você faça uma análise sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você viu na televisão, que você ouviu no rádio e até viu aqui na internet, né, nas redes sociais como um todo, e faça uma associação com os resultados. Não é? Como é que a Ucrânia estaria ganhando uma guerra, perdendo território, não avançando nada? Zelensky, para receber visita, eles criaram uma expressão ótima, era o presidente de tal país fez uma visita surpresa a Zelensky. Visita surpresa é um cacete. Não existe visita surpresa. Ali é o famoso quem tem C, não é? Tem medo e vai sem avisar para não levar a bombinha na cabeça. Como diria Amanda, bomba. Então, eu, Rubem, tenho muito orgulho de ter participado das lives aos domingos com você, quando fazíamos ali uma análise muito distante para não permitir a contaminação, inclusive da propaganda russa, que, apesar de ser mais discreta, ela existe, não é? Então, a gente tentava filtrar de todos os lados para trazer para você que assiste aqui ao canal Geoforça a melhor análise possível. Então, essa nota introdutória, que Rubem está devendo ainda algumas coisas que foram apontadas para o ponto número 1, ela é uma espécie de retrospectiva daquilo que falamos e que hoje está sendo consolidado
E por isso temos aqui a próxima parte dessa live para desenvolvermos os temas que elegemos como indispensáveis para que você saia daqui com algumas ideias sobre os cenários possíveis, os inevitáveis e os evitáveis. Rubão. É isso aí, obrigado a todo mundo, pessoal chegando, horário alternativo, já somos mais de 1000 aqui, tranquilo, depois o pessoal vai vendo, porque foi assim de supetão, né? Fizemos, mas tranquilo, agradeço a presença de todos, realmente, de todos e de todas, e de todas, e de tudo aquilo, e de toda essa palhaçada, de tudo isso, e aqui a gente vem falar com seriedade. Eu tenho feito uma campanha pontual aqui, e muita gente fala assim, Rubem, você às vezes está sendo repetitivo, mas o ensinamento vem pela repetição. Não que eu esteja aqui para ensinar ninguém, mas talvez para alertar. Nós vivemos um processo de uma guerra, que eu não gosto de usar a palavra guerra híbrida, acho lugar comum que foi criado para classificar, mais uma vez, as coisas como elas acontecem, colocar numa vala comum. Não. É um pouco mais sofisticado que isso, tá? Então, pega muito melhor o soft power, é você começar a defender uma boa causa que, em certo ponto, a inserção foi por uma boa causa. Você entrou, tá? Porque o cara estava defendendo as mulheres, o cara estava defendendo os negros como minoria, o cara estava defendendo os gays que eram assassinados. Por quê? Alguém tem que ser morto porque tem uma opção sexual diferente da sua? Não. Mas calma que isso daí é um soft power, né? Isso é o poder suave. Isso é para quebrar a sua primeira resistência. A primeira forma, eu vou ensinar isso para vocês no ABC da geopolítica, existe a forma do aparelhamento, ou emparelhamento. Você emparelha, concorda, e daqui a pouquinho você assume a direção e você começa a desviar. Muito suavemente, faz uma curva muito aberta e as pessoas não percebem que vocês estão indo com elas. E daqui a pouquinho uma pessoa perfeita, uma pessoa tranquila, uma pessoa de labuta, uma pessoa bem centrada, uma pessoa bem educada em relação ao papel dele no mundo, se torna um identitário voraz, porque ele começa a receber aquele bombardeio. Isso tudo modifica o entorno. A incapacidade do brasileiro médio para reagir com qualidade analítica a esse processo de soft power leva a gente a essa cultura. E eu toda hora estou usando aqui exemplos, filmes americanos, porque o filme é uma coisa que você vê como diversão. Se eu mandar você ver um documentário de 3 horas, você não vai ver. Eu assisto um de 10, não tem problema. Mas tem gente que não vai assistir. Mas é um filme, tem uma boa mensagem, então você usa. Só que tem uma coisa, para aquele filme que tem uma boa mensagem, eu essa semana mesmo falei assim, Herói por Acidente, né? Andy Garcia e Dustin Hoffman, 2 atores, e você vê que o cara faz uma crítica. Você tem que entrar no corpo na cabeça, na mente do diretor, do roteirista, né? Ele faz toda a crítica, eu não vou dar spoiler, ele faz toda a crítica ao modelo do heroísmo convencional. O herói tem que ser belo, tem que ser bonito, tem que ter uma boa causa, tem que ser simpático. Ele não pode ser uma pessoa assim asquerosa. Ele não pode ter aquele estereótipo, ele tem que ser bonito. Ele tem que ser honrado. Tem a Dina Davis também que trabalha nesse filme, que é a repórter sensacionalista. Você passa por aquilo ali e você vê. No final, o cara dá uma ajeitada, estraga o final do filme um pouco. Por quê? Porque senão ele, como começa, não leva o leite para casa. Ele tem que ser... Mas a mensagem veio toda. Então é o seguinte, é através disso que eles fazem a mesma coisa com a gente. Eu tenho aqui uma posição minha, técnica de especialização, técnica baseada em engenharia aplicada, em física, em biologia,
baseado em preceitos totalmente científicos, técnicos e científicos. Fala assim, o homem não foi à Lua em 1969. Automaticamente, o sujeito que tem 4 pós-graduações, 3 doutorados, tem mestrado, tem tudo, mas não sabe trocar uma lâmpada, me chama de ignorante, me chama de burro, me chama de idiota. Porque como eu vou contestar isso? Só que eu tenho capacidade de contestar isso. Ele não tem. Ele aceitou tudo como verdade. No mundo dele, ninguém iria usar uma rede tão grande, uma situação tão grande, para criar uma mentira tão grande. Isso se torna inverossímil na cabeça dele. E ele não quer nem me ouvir. A maioria chega, tu é terraplanista, porque é isso aí. Nós entramos num ponto na sociedade que você não tem mais opinião, você não tem mais posição, você não tem nada. Todo o processo, talvez a computação, que é um sistema binário, 0, 1, mais e menos, passa corrente, não passa corrente, tenha transferido isso aí tudo para a sociedade. Então, se você não é Lula, você é Bolsonaro. Se você não é Bolsonaro, você é Lula. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Se você não acredita que o homem foi à Lua, você é terraplanista. Pronto, que você acredita na Terra plana. Inclusive, eu quero dizer que quem não entre aqui perguntando o que eu acho, o que eu penso, eu quero dizer para você que é o seguinte, o terraplanista, ele tem uma base científica igualzinho ao do ufólogo, tá? Todos dois são baseados em vozes da mente, achismos e comprovação mesmo nenhuma. Um nega uma coisa, outro acredita demais na outra. Então, todo cara que vem agora, no entanto, você está participando de uma guerra híbrida. Depois que os Estados Unidos quebrou a cara, arrebentou o focinho, se arrebentou na guerra da Ucrânia, como eu, o Wellington, em todos os nossos canais aqui, falaram desde o começo, tiraram da cartola, através do Departamento de Estado, através da imprensa, através da mídia amestrada, através de seus canais geográficos e históricos, como History Channel, NetGeo, tá? Discovery, todos eles, os ETs estão invadindo tudo é isso. A cada 10 programas hoje desses, 3 pelo menos, ou 4 são desses aí. E você começa a entrar naquela catarse. Não, será que é verdade? Será que não é? Gente, até o outro dia eles negavam isso veementemente. Falavam que tudo isso era uma farsa. Mas a situação apertou, o pé apertou. Agora eles têm que fazer diversionismo. Eles têm que fazer a gente brigar. A gente não fazer perguntas que não têm resposta. A principal pergunta que não tem resposta é o seguinte: a OTAN e os Estados Unidos, com todo o seu gasto, né, de 1,6 a 1,8 trilhão de dólares, consegue fazer frente à Rússia, que gasta 80 bilhões de dólares por ano? A resposta é não. Não. Porque quantidade não é qualidade. É a mesma coisa que comparar o público do Felipe Neto com a gente aqui. Aqui cada um, pelo menos, vale por 100 mil que assistem o Felipe Neto, ou assistiam, nem sei se isso existe ainda, porque eu nunca assisti nada dele, mas nesse nível. Então, quantidade nunca anda junto com qualidade. Isso aí não tenha dúvida. Então, é o seguinte, há essa figura, por isso que é tão fácil questionar a gente. Porque esses caras aí estão fazendo uma propaganda para a Rússia. Aí as pessoas falam assim, Rubem, você não vai fazer cobertura aqui das perdas da Rússia? Eu falei, não. Você entra no Google, tá? Aí você digita lá, perdas da Ucrânia. Aí aparecem as perdas da Rússia. É sério. Tanques destruídos pela Rússia. Aí está lá, foram destruídos tantos tanques da Rússia. Ou seja, o sistema não tem nada de honesto, não tem nada de transparente. E é o seguinte, você fazer esse conteúdo que eu faço, acontece isso. Você é boicotado, você é sabotado, ninguém divulga a tua live, você não aparece no History para ninguém, você não aparece como indicação, aparece para um ou outro, mas você tem 80%, 90%. Agora, se eu estivesse aqui falando que a Ucrânia venceu a guerra, que a Ucrânia está ganhando a guerra,
que morreram 500. Posso tirar da minha mente. Eu posso inventar a mentira que eu quiser aqui. Contanto que, se eu me alinhar com a mídia atlanticista, eu estou salvo. Jeová me salvou, Deus me salvou. Estou bem, graças a Deus. Por quê? Porque estou de acordo com a mídia mainstream. Mas eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para, sozinho ou acompanhado. Quando eu falo sozinho, eu estou sozinho, mas eu já conversei com o Hélio de tarde. Nós já batemos papo, já trocamos figurinha, já falei com outras pessoas, já li, já me informei, já fiz isso, já fiz aquilo. E, por último, a gente usa uma palavra muito bonita, que cabe na minha boca, não da do Hélio, o Hélio não precisa falar isso, o Hélio é um jornalista profissional. Tá? Eu sou um livre pensante. Então é o seguinte, tem uma coisa que se chama redundância na área industrial. Na área industrial, o cara vem com um projeto, vem com um desenho, vem com tudo na sua mão, olha para você e você o cara fala para mim, Rubem, o que você acha disso aqui? Vamos implementar isso? E você tem 2 frases. Beleza, vamos estudar. Ou então, de cara, você lê e fala assim, nem fudendo. Nem fudendo é o seguinte, parou por aí, não precisa trazer mais nenhum argumento. É nem fudendo. Nem fudendo é redundante, não tem nada a ver com palavrão, não é escatológico. E o Wellington, para quem não sabe, ou ele não conta, ou ele falou ao passando, o Wellington veio da área técnica também, já foi peão em plataforma, emendando fio. Né? É aquela bodega daqueles eletricistas íngua. Aquela bodega, quem não sabe, eletricista e mecânico tem uma rixazinha. Essas porra ficam andando mais limpo do que a gente anda todo sujo, cacete, essa turma de emendador de fio, trocador de lâmpada, blá, blá, blá. Mas o Wellington já trabalhou em plataforma de terra. Eu trabalhei offshore. Então é o seguinte, o cara que trabalha nesse setor, o hands-on, onde se mete a mão, você pega e fala assim, nem fudendo. Então acabou a conversa. A Ucrânia vai ganhar nem fudendo. Nem fudendo. A Ucrânia derrotou, nem fudendo. E assim foram 40 países entrando um por dentro do outro. 500 bilhões de dólares já jogados lá dentro. 1,5 trilhão de dólares. Quem está falando isso para você? Fui eu que fiz esse cálculo. Espera a somatória fechar. Espera o que custam 600 mil mortos para um país que hoje tem 20 milhões de habitantes. Eu não estou falando 600 mil mortos. No Brasil seria uma tragédia. Agora imagine um país com 10% da população brasileira, então multiplica por 10. O que seria uma perda de 6 milhões de brasileiros? E mais 5 milhões de brasileiros mutilados? Como esse país vai se reerguer? Com 11 milhões em perda. Agora você imagina, você perdeu 600 mil homens no lugar com a Ucrânia. Quantos engenheiros? Quanta gente boa, quanta gente que estava... E quase todos jovens. Gente que tinha mais 50 anos de vida ativa pela frente. Olha a tragédia feita em nome de um grupo da Europa, dos Estados Unidos, da Ucrânia, que não enche um ônibus. Todos os canalhas, todo dia são disparados 50 mil tiros de canhão. E você com uma AK-47, um 7,62-47, com 45 ou 50 munições no carregador, você acaba com a guerra na Europa. Você salva 600 mil vidas. Ah, você está incluindo o Putin? Não, o Putin está se defendendo. Medvedev está se defendendo. A Rússia não tinha outro caminho, porque Zelensky já tinha pedido armamento nuclear para a Ucrânia. Foi a gota d'água. Depois de matarem 10 mil russos, depois de irem para Minsk, junto com a farsa inteira da OTAN, enquanto a OTAN anabolizava o exército e criava grupos paramilitares nazistas, financiados, sim, por sionistas, pelos Ashkenazes, pelos judeus do norte. Sim. Pergunta para um judeu de verdade, não que venha com um papinho religioso para você, esquece. Alguém que consiga ser honesto, que venha te falar de história, não de religião. Jacó, Saul, Moisés, Miguel, esquece a zaga do Vasco. Pelo amor de Deus. Parar de futebol, falar em história. Então é isso aí, o quadro é esse. Para a gente, essa live é de 1 hora, a gente pode passar 5 minutos aí. Wellington, o ponto principal disso, o caos dentro do caos, o que virá depois?
Essa é a grande pergunta que merece uma resposta que vem em cima de tudo que nós fizemos. Bola contigo. Rubão, o caos dentro do caos é o aprofundamento do desemprego, o aumento do custo de vida. O caos dentro do caos é a falta de oportunidade para os jovens, é o aumento da violência, e isso generalizado, não é só mais no país dito periférico. O que nós estamos observando, você fez um comentário muito interessante sobre a questão do orçamento aí dos países membros da OTAN e da Rússia, né? E eu estava lendo hoje um artigo muito, mas muito interessante sobre o desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro nessa guerra. E por isso, todo esse desejo de que ela seja prorrogada por parte desses políticos que são corruptos e que encontraram na Ucrânia a oportunidade de lavar dinheiro, certo? E isso não tem sido discutido na imprensa, porque a imprensa é parte desse jogo, a imprensa mainstream. E ficam os incautos como torcedores de times, falando um contra o outro, sem levar em consideração aquilo que não é notícia. O caos dentro do caos, Rubem, é quando você percebe que um golpe ou os golpes em países africanos, quem deu o golpe fala sobre democracia, depois de ter destituído políticos que foram eleitos. E por que isso é o caos dentro do caos? É porque é uma denúncia grave sobre o modelo fracassado de democracia, que é uma democracia sem povo, que exclui o cidadão das principais decisões. O mundo hoje é gerido pelo entretenimento. Sempre que há algo muito importante a ser discutido em qualquer país, aparece de repente a foto de uma atriz ou de uma famosa nua, ou acontece uma declaração idiota de algum idiota famoso que vira total polêmica, enquanto a boiada passa do outro lado. E esse método ele é aplicado em todo mundo, não é? Então é preciso que tenhamos a consciência de que o caos, ele também, assim como falamos há pouco sobre a questão de não haver um aviso formal, uma chamada através de um locutor anunciando a guerra mundial, o caos ele também não é anunciado assim. O caos ele é sentido na violência nas ruas de Salvador, na capital da Bahia, no Rio de Janeiro, na relação entre políticos e o tráfico de drogas em alguns estados brasileiros, para que a violência não seja evidenciada, mas o tráfico tem força e poder. O caos está na invasão da justiça, na política, quando o poder judiciário ele está legislando, está executando, não é? Está fazendo múltiplos papéis e são ali figuras não eleitas, figuras que não receberam voto. O caos é isso, é a redução do papel do cidadão, colocando-o apenas como um elemento manipulável para atender demandas de subgrupos. Então, hoje nós temos esse turbilhão aí de acontecimentos no planeta por causa de um caos que poderia ter sido evitado e que não foi evitado, porque é lucrativo para alguns, porque serve também de desculpa para esconder determinadas situações terrivelmente graves nas economias, nas
soberanias dos países, nas independências de determinadas sociedades. Então, Rubem, não há aqui um modelo teórico para descrever o caos como um filme de Mad Max. Não é isso. O caos é a perda da maioria, é o acúmulo da minoria e é essa irresponsabilidade que atingimos agora, quando até mesmo uma provável guerra nuclear ela é suavizada nas suas consequências por uma imprensa corrupta e que serve apenas como entretenimento para os incautos. Rubem, o caos está instaurado, mas cada um vai sentir de uma maneira diferente. Perfeitamente, Wellington. Já que nós estamos falando aqui, a gente caminha para o final, porque isso aqui é quase uma volta de Wellington para apenas a gente reafirmar os nossos pontos, mostrando para vocês. Tem 2 dados seríssimos para a gente falar aqui, só como fechamento, que a gente vai falar. Hoje foi colocado em teste, de ontem para hoje, nunca foi feito isso, o teste nuclear nos 11 fusos horários da Rússia. A Rússia é grandona e ainda está deitada. Então, isso quer dizer que tem 11 horas lá, em um lugar. É 1h da manhã e em outro fuso, no final, é 11 horas. São 11 fusos. Foi ontem o teste. Foi ontem, né? Já foi ontem. Isso. Uhum. Então, é o seguinte, foram 11 fusos. Tá? O teste completo, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Outra coisa, o russo é péssimo em propaganda, é péssimo em publicidade. O russo, ele tem o russo é bem-humorado se você conhecê-lo, é mais ou menos como eu. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Quem me passar na rua fala que eu sou mal encarado, que eu sou feio, porque eu não tenho motivo para estar rindo na rua. Não vivo de sorriso, não sou palhaço. E, sem exceção, todo sujeito canalha que eu trabalhei na minha vida era todo sorrisos. Começando por um sujeito chamado Paulo César Silva, que era engenheiro da Petrobras. Eu dou logo nome, sobrenome, logo inteiro. Ele era um dos maiores canalhas que eu já trabalhei na minha vida. O cara parecia uma puta rindo. Só vivia rindo. Só vivia rindo. Para ver quem ele podia estragar a vida, para quem ele podia arrebentar. Então é o seguinte, esse negócio de estar rindo... Então o russo não é afeito a esse tipo de publicidade. Quando o russo faz um teste envolvendo... Nunca foi feito, tá? Nem na União Soviética, nem na época da Cortina de Ferro. Não estou querendo botar medo em você. Eu estou querendo falar para vocês que os russos estão decididos a ir às últimas consequências. Porque nos Estados Unidos, tudo que existe é bravata. Lembra, historicamente, a rusga que houve entre Nikola Tesla e Thomas Edison. Thomas Edison, para quem não conhece ou para quem não sabe, é conhecido como o inventor da lâmpada. Mas, na realidade, é um picareta da pior espécie, um sujeito vil, ordinário, um sujeito decrépito, que no final do século XIX, começo do século XX, tinha uma empresa que se chama hoje a GE, General Electric, que era especializada em pegar mão de obra altamente especializada da Europa, que chegavam aos Estados Unidos, ao novo mundo, ao novo continente, foram muito para lá por causa do clima, muito mais a ver com latitude que com longitude, e ele esperava já o pessoal no porto para botar para trabalhar, dificuldade de idioma, e roubar tudo que eles tinham dentro da cabeça. E assim, foram eles, foram outros. Tem a história do telefone, tem a história do rádio, tem de tudo. Mas se atendo apenas a ele. Então é o seguinte,
Ele chega para o Nikola Tesla. Nikola Tesla não era nem engenheiro. Nikola Tesla fez 2 períodos de engenharia. Nikola Tesla era engenharia. Nikola Tesla é um fenômeno. Se você quer chamar um ser humano de ET, era o Nikola Tesla. Inclusive, até Einstein falava que, se vocês querem conhecer alguém inteligente, procure Nikola Tesla. Porque Nikola Tesla, simplesmente, ao contrário do que o pessoal fala assim, engenheiro não. Ele estudou 2 períodos. Nasceu numa noite de trovoada, deve ter caído um raio, igual aquela aranha que mordeu o Homem-Aranha, o Peter Parker. Aquele sujeito. Então, é o seguinte, o Thomas Edison oferece para ele $50 mil, que hoje deveriam ser $1 milhão, ou mais do que $1 milhão. Talvez $5 milhões. Se você fizer um desenvolvimento e melhorar 10% a capacidade desses meus geradores de corrente contínua. Ele vai lá e melhora o rendimento deles em 40%. E vai cobrar os $50 mil dele. O Thomas Edison ri na cara dele e falou assim, você não entendeu o nosso humor? Isso que eu fiz com você foi uma brincadeira. É essa brincadeira que o Norte faz com todo mundo. Cai quem quer. Cai quem quer. Tá? Nós estamos no meio de uma guerra de narrativas. E os Estados Unidos faz isso. Apregoa, fala o que não vai fazer. A Rússia tem o instituto delas, a grafia deles é baixa. Os Estados Unidos têm as melhores armas do mundo, passando pela Disney Pixar. Que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. O russo bota um míssil ali, solta ele e fala assim, meu míssil faz isso. Inclusive, amanhã eu vou falar de armamento, amanhã eu vou falar do míssil nuclear que já está em serviço. Tá? Não é à toa que teve esse teste, não. Acharam que ele ainda ia entrar em teste. Não, ele fez uma série de testes há 7, 8 anos atrás, falharam, voltaram a consertaram e já está operacional. Você não sabia disso, né? Tá certo. Venezuelano só sabe falar de Juan Guaidó. Não tem nada para dizer para vocês. Então é o seguinte, é isso aí. Então, é essa a mentalidade clara disso aqui. Então, a gente está passando por uma coisa perigosa. Talvez os Estados Unidos e a Europa ir além e depois falar sorry, era brincadeira, não vai ter sorriso nenhum. Não vai ter desculpa nenhuma. Já era. E outra coisa que eu quero falar para vocês é a farsa do aquecimento global. Em 1997, eu era supervisor de manutenção da P-34 e nós passamos um dos piores anos da nossa vida. Nosso navio já era traqueado, tá, por GPS. Nós tínhamos 2 radomes especiais. A P-34, apesar de ser o navio mais velho da Petrobras, estava com a tecnologia de ponta. Nós fomos os primeiros a ir para o mar com isso. Tá? Sistema de posicionamento, aproamento, todo ele por GPS. E a gente perdia o sinal. Às vezes, eu estava 3 horas da manhã, era chamado lá para a gente ir lá posicionar o navio. Estava ancorado? Estava, mas ele precisava do posicionamento. Então, é o seguinte, ia para lá. Não era nada do outro mundo, não é porque eu era um gênio, não, é porque eu fui treinado para aquilo. E a gente fazia lá, ia no manual, ia lá até conseguir travar no satélite de novo o navio. Clima totalmente louco, totalmente aleatório, 1997. Lembro como se fosse hoje. O clima estava louco, tempestades solares imensas, problema de radiação, horrível, 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 falha em equipamentos, que eram menos eletrônicos que hoje, mas já eletrônicos, falha direto. E a explicação que a gente tinha era uma coisa muito simples. El Niño. O aquecimento da massa das águas que bota essa corrente para cá e transtorna todo o clima. E o El Niño, num rasgo de honestidade, porque o momento não precisava daquilo, mostrava para todo mundo. Pois bem, hoje nós estamos vivendo o caos. Ninguém fala para você que nós estamos sob o efeito do El Niño. Aonde você leu isso? Nós estamos sob o efeito do El Niño. Toda essa mudança climática, isso não é aquecimento global, não é nada não, gente. Isso é El Niño, um fenômeno conhecido há mais de século.
Isso daí acontece periodicamente. Há uma periodicidade para acontecer esse fenômeno de aquecimento das águas, que cria corrente marítima e cria esse desarranjo todo. Inclusive até tempestades solares. Ninguém fala isso para você, sabe por quê? Porque tem um produto melhor para ser vendido, para a sua ignorância. Ignorância é ignorar, não é ser burro. Para colocar no soft power, na sua cabeça, aproveitando um fenômeno cíclico que acontece em períodos pré-estabelecidos, um ano a mais ou um ano a menos, e pronto, e você cai nisso aí. Né? Então, dito isto, eu vou passar para o Wellington para as considerações finais. Você está aqui, o nosso Pix é esse aqui. Você gostou do nosso conteúdo? É você que mantém o canal. Dependo de você, aceito a sua colaboração numa boa. Mas o conteúdo aqui é gratuito. Inclusive, já estamos com um canal novo, de TikTok oficial. Tem outros que estão fazendo corte, eu liberei sem problema nenhum, mas esse vai ter conteúdo exclusivo, que é o Cláudio Pacheco, grande Cláudio, meu amigo, meu irmão, conheço. Tá? Foi ele é um dos responsáveis ou culpados por esse canal existir. Depois eu vou saber, no final de contas, se ele é responsável ou culpado. Tá? Mas ele é um dos grandes, isso aqui, junto com o Christian, André Maluco, que todo mundo conhece, foram eles que incentivaram, faz, e estamos aqui hoje com 50 mil pessoas e tendo a honra de receber aqui um jornalista do quilate do Wellington. Tá? Não vale nada, mas tem coisa que a gente tem que falar, né? Pô, é uma coisa. Não vale nada, mas eu gosto de você. Tá? Então não adianta. É que a gente é brincalhão mesmo. É a mistura de carioca, fluminense com baiano. Não pode dar boa coisa, né? Não tem como dar boa coisa. Mas a gente leva a sério quando o negócio é sério. Tá? Essa história também não caia nessa história que carioca vive na praia e que baiano não trabalha. Tá? Trabalha. Nem que seja uma vez por ano trabalha. Tá? E carioca não vive só na praia, não. Eu mesmo não gosto de praia. Tá? Eu gosto de ficar longe da praia, olhando a praia. Wellington, bola com você para a gente fechar essa nossa live relâmpago de hoje. Outras virão, não tem problema nenhum, não. Mas isso daqui, a gente veio aqui colher o que nós falamos lá atrás e mostrar para vocês que a situação é grave, não cai em narrativas. Não vire um teórico da conspiração, mas não cai em narrativas. Wellington, despedida para você. Obrigado, Rubão. Obrigado por tudo, pelas palavras também de apoio e incentivo. Obrigado pelo bonito discurso em minha defesa que você fez ontem e que foi reforçado pelo Rafael e pelo Carlos Velasco na live. Eu assisti hoje pela manhã, por causa do fuso horário, não tinha como assistir live no tempo real. Fiquei extremamente tocado, porque eu vejo que a lealdade ela foi realmente expressada através daquele gesto. Então, eu fico feliz por isso. Obviamente que esse assunto ocupou bastante as nossas conversas, não porque eu esteja abatido, porque uma crítica, para mim, ela só tem validade quando a fonte da crítica tem algum tipo de credibilidade para fazê-la. Então, eu não me deixo abater por essas coisas. Né? Eu fui forjado na adversidade e me considero uma pessoa vencedora, não um vencedor acomodado, né? Como diria Raul Seixas, né? É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. Você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Bem, dito isso, eu tenho que reforçar aqui essa satisfação de reencontrar também. Eu vi ali no chat muita gente falando sobre mim de uma maneira carinhosa, elegante. Eu sou muito grato por isso também. Mas, Rubem, eu não quero sair da live aqui só falando sobre o nosso trabalho, o que foi falado, o que foi feito por nós, porque nós estamos já num passo seguinte. Você já foi, como eu falei há pouco, muito feliz quando mencionou que não há anúncio para uma guerra de grande proporção. Ela é vivida e depois ela é
descrita, né? E a mesma coisa que eu falei sobre o caos há muito pouco tempo aqui na minha intervenção anterior. Mas existe também algo que nós precisamos levar em consideração. E você sai daqui dessa live, você que está assistindo, considerando este ponto que eu vou trazer aqui para a sua reflexão. Quando você observa que, em meio a todo esse bombardeio de propaganda, em algumas sociedades, nas eleições, o povo já busca uma mudança radical na representação política, negando tudo aquilo que a propaganda repete dioturnamente, isso significa dizer que há luz no fim do túnel. Isso quer dizer que há uma saída para essa situação de caos. Não é? Então, é preciso que hoje nós tenhamos a consciência de que todos nós somos parte da construção da guerra e da paz. Se exaltarmos os ataques a tanques, abrirmos live ou post nas redes sociais para ficar falando extra, 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 um avião atacou não sei o que e tal, você está contribuindo para a guerra. Então, você fomenta o espírito da guerra. Quando eu acompanho canais como os dos parceiros aqui, que nós já mencionamos a exaustão, e este aqui do Rubem, o Geoforça, eu acompanho porque não é aqui a hard news que interessa. Aqui é a análise, o que provocou aquilo, o que significa determinada ação, o que significa determinado fenômeno político ou militar ou econômico, não é? É esse tipo de coisa que nós queremos que você que está assistindo e que é um espectador privilegiado, porque tem um conteúdo aqui no canal muito bom. Então, nós queremos que você contribua para que as coisas mudem para melhor. Então, não também se sinta acanhado ou com preguiça de repudiar determinados acontecimentos e achar que é assim mesmo. Não, essa expressão, isso é assim mesmo, é acomodação. E você tem culpa quando você aceita. Um dia, eu espero poder escrever um livro com o Rubem sobre uma verdadeira maratona que nós, juntos, do ponto de vista profissional, resolvemos encarar. Creio que seja um ensinamento muito importante, com lições muito interessantes sobre perseverança, sobre foco, determinação, meta, objetivo e tudo que possa conduzir uma pessoa a um rumo. Ainda está em curso, por isso eu não quero trazer detalhes. Mas vejo em Rubem uma pessoa extremamente dedicada, guerreira, incansável, e a manutenção deste canal é apenas um dos exemplos. Existem muitos outros aspectos que caracterizam o Rubem. Eu tenho certeza que você acompanha ele porque se identifica com isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que se sentem incomodadas com os palavrões que o Rubem fala, de alguma maneira, aceita isso porque também queria se manifestar dessa forma para poder extravasar uma série
de sentimentos que ficam presos na garganta, na família, no trabalho, no dia a dia. Então, a minha mensagem de despedida aqui para essa live, e antes que vocês fiquem enchendo o saco aí do Rubem, e meu também, que volte, volte, eu vou voltar, mas não vou dizer qual é o dia, não, tá? Pronto, se aquietem. Mas eu estou lá no meu canal pequenininho, boto os vídeos lá que eu comento na televisão, tá? Então, antes de sair e de dar mais uma boa noite a Amanda Rabuski e a você que está assistindo, eu quero dizer que nós estamos caminhando para uma encruzilhada que é determinante. O mundo pode ficar bem melhor ou ele pode ficar insuportavelmente ruim. Então, chegou a hora de você não temer expressar a sua opção, o lado que você quer estar nessa história. E isso não começa só na questão da geopolítica, que parece uma coisa distante, você está comentando algo que não vai lhe tocar. Comece dentro da sua casa, comece nas suas relações interpessoais, vá para a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país. E aí, nesse contexto, veja se o que você está vendo é realmente bom, como estão dizendo, ou realmente ruim, ou mal, como os outros estão falando. Tire as suas conclusões e trace metas, especialmente nessa possibilidade de comunicação à distância com diferentes pessoas. Crie grupos de debate para que nós possamos ampliar esse trabalho que é essa semente maravilhosa plantada pelo Rubem aqui e por outros canais. Eu poderia encerrar essa live falando sobre crise nos Estados Unidos, mais uma vez, na França, na Alemanha, o acordo secreto aí de Turquia com Rússia para uma série de ações ali na região. Poderia falar sobre muitas outras coisas que não são comentadas na mídia mainstream, mas eu prefiro deixar aquela mensagem que eu sempre deixei em toda live de domingo que eu participava. É preciso que você faça a sua parte. É preciso que você interprete o que está sendo dito por aquelas pessoas que, assim como o Rubem e os colegas que já mencionamos, tentam trazer para a sua reflexão. E multipliquem isso. Porque se foi possível para o povo da Eslováquia enxergar fora da caixa, mesmo diante desse bombardeio de propaganda que eles são submetidos, aí eu posso lhe dizer, existe sim uma luz no fim do túnel. Se foi possível ser criada uma onda anti-ocidental nos países africanos e a chegada ao poder através de golpes, de juntas militares, né, que assim estão sendo chamadas, essas juntas são protegidas pelas pessoas, significa que há um basta para a exploração, a humilhação, a usurpação. Então, você que se sente indignado com falsos índios que se manifestam agora no Brasil como povos indígenas, né? Com mestiços que querem se utilizar da pele para garantir facilidades através de cotas e tantas outras. Claro que existe o racismo e deve ser combatido, claro que existe tudo isso que falam e deve ser combatido, mas a agenda primeira que vai tornar as pessoas menos diferentes ou desiguais
é a agenda econômica, minha gente. E é essa a grande luta. Então, vamos buscar, através daquela velha frase, siga o dinheiro, quem será o desgraçado dono dessa zorra toda? Como diria Raul Seixas na música Metrô, linha 743. Então, é preciso que você busque o agente de promoção desses distúrbios que nós acabamos sendo puxados para dentro, para que aquele responsável ou irresponsável por isto seja o nosso alvo de atenção, de vigília permanente e de mudança, no caso aí de política ou de outros cargos eletivos. É você que tem a responsabilidade de mudar. Faça a sua parte. Obrigado, Rubem, por hoje. Era isso que eu queria falar. Mais uma vez, um beijo grande para você, Amanda. Tá bom, tomei um susto, quase que um beijo grande vinha para mim. Eu falei, opa, peraí. Eu sei que o seu sonho é esse, mas... Não chega tanto, por favor, não chega tanto. Somos inclusivos, mas nem tanto. Tá? Respeitamos, sabe? Então, gente, é isso aí. É uma nova página que se descortina e você tem que se preparar para ela. O Ocidente está morto. O Ocidente está morto. Está na UTI. Você não tem grandes esperanças, porque da onde a gente menos espera é que não sai nada mesmo. Então é o seguinte, você decore um nome aí, foi o grande nome da virada de tudo. O nome é simplesinho, coisa pequena. Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud, tá bom? Esse rapaz tem 38 anos e está dando um giro no mundo. Ele simplesmente falou, e tem dinheiro suficiente para tal, e falou assim, a Europa agora é aqui. E a primeira coisa que ele fez, ele comprou a Champions League. Todos os grandes... Hoje, os campeonatos europeus vão ser esvaziados porque ele simplesmente levou tudo para lá. Paga o que for preciso, não tem problema. Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud. Pronto, grava esse nome. Amigo, irmão, passa a mão na bunda do Putin, faz piada com Putin, e esses caras é que mandam no petróleo do mundo, na energia do mundo. Não caia na história que uma plaquinha solar vai te ajudar, mas não vai resolver seu problema. Que aquele carro elétrico é a solução. Carro elétrico não recarrega no focinho do porco. Não adianta você ter um porco e ter um carro elétrico. Você, a única coisa que vai poder fazer é tacar fogo no carro elétrico e fazer um churrasco com o porco. Vai ficar péssimo o gosto, mas dá para fazer. O resto não dá. Um carro elétrico, nós já falamos aqui, eu já falei algumas vezes, é uma fonte de poluição intensa, imensa. A fonte de poluição não é o cano de descarga que joga um dejeto para fora. É todo o processo. Todo o processo. Mas isso aí a gente no dia a dia vai falando, vai mostrando. O mundo mudou, as coisas mudaram. O mundo gira, a lusitana roda. E a gente dança. Quem não fica alerta, acaba dançando. Nós estamos aqui para isso mesmo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer quem contribuiu aqui. Christian, se tiver uma lista aí, passa que eu agradeço no ar, tá? Para a gente sair fora e, efetivamente, deixar o Wellington. Márcio de Jesus, Marco Aurélio Duarte, Domingos Cordeiro, Amarildo Alves, Pedro Máximo, Laércio Conceição, Paulo Duarte, Elzelena de Oliveira, Márcio dos Santos, Jairo de Freitas, Iselino Jardim, Vladimir Silvestre, Genésio Santos Filho, Maurício de Freitas, Irenildo Andrade, obrigado. São vocês que mantêm esse canal, são vocês que mantêm esse espaço, vocês são os patrocinadores. Se fôssemos uma equipe de Fórmula 1 ou um time de futebol, o nome de vocês estaria estampado atrás. Porque se a gente depender da plataforma, nós estamos ferrados. Christian, tira do ar, que amanhã a gente está de volta e espero como finalista da Libertadores. Se não der, também não tem problema, porque a minha vida só gira em torno do futebol naqueles 90 minutos e 2 horas depois. Depois acaba, a gente vem para a neutralidade de novo, porque o mundo é cheio de intempéries. Vamos embora, Christian.